Bom dia, Bom dia, sou o Everton da Cláudia. eu sou a Cláudia do Everton. Estamos aqui vendo o nascer do sol. Essa coisa linda. Hoje Itapuá, já é maio, metade de maio. 18 de maio hoje. E a gente veio nesse vídeo aqui falar um pouco sobre a nossa viagem de bike, que foi lá em março. Março já. Nossa experiência que a gente ficou de contar. Passa rápido o negócio. É. Nós vamos achar um lugarzinho aqui para nós conversar um pouquinho, para falar para vocês qual foi a nossa visão de viajar de bike. Tá certo que foi em pouco tempo, né? Quem acompanhou os vídeos aí, quem não acompanhou, vai lá buscar lá na playlist lá da nossa viagem de comemoração. E a gente vai falar um pouco sobre o que a gente achou, o que a gente tomou de experiência da viagem. Beleza, povo? Achar um lugarzinho aí, a gente já conversa. Então, povo. Sabe que talvez é até bom a gente não ter gravado logo depois que a gente chegou da viagem. Daí as experiências vão amadurecendo. Senão nós só ia dizer que nós estávamos muito cansados. A viagem foi bem cansativa. Não sei se foi pelo estresse do trânsito em alguns lugares, falta de dinheiro. Mas eu acho que cansativo a gente já sabia que ia ser, né? Sim. Só que uma das coisas que a gente foi diferente do que a gente imaginava é que a gente achou que a gente ia curtir mais o caminho, né, mano? Sem dúvida. A gente achou que ia aproveitar mais e lá, porque daí a gente saiu e as praias onde que a gente já conhecia, a gente foi passando direto, né? A gente foi direto para Governador Celso Ramos, que era o nosso destino, assim, principal pra gente ir. Se fosse mais pra frente, era tipo lucro, né? Então, a gente pegou e foi pedalando pra lá. E chegando lá, muito morro. E as praias de lá, a maioria delas, para tu conhecer, são trilhas. Que tu tem que parar a bicicleta na beira da estrada, largar a bicicleta com todas as coisas que a gente tinha em cima dela, sair, caminhar até na trilha e voltar. Então a gente deixava de aproveitar esse lugar ali por causa Da dificuldade da de chegar dificuldade de nas chegar praias. de lá. E daí a gente já estava cansado de ficar empurrando a bicicleta nos morros. Que era muito morro lá, muito morro mesmo. Nos vídeos vocês vão ver que teve muito lugar que a gente mais empurrou as bicicletas do que pedalou mesmo. Sim, e daí até a gente acabou filmando pouco, porque a gente só empurrava as bicicletas praticamente. Mas num todo, assim, a parte de conhecer foi bacana. Sim. Foi uma experiência legal. Aí a gente não conseguiu muito lugar pra gente dormir, né? Daí então tinha que pagar geralmente também. Que era uma das coisas que a gente imaginava que a gente ia encontrar mais também, né, amor? Os campings são caríssimos, eu acho muito caro, porque depois a gente chegou em casa e lembrou do Airbnb, que a gente não pesquisou na hora, também não fizemos muita questão, porque nós compramos uma barraca pra gente usar, né? Poder aproveitar e tudo, e a gente foi ver que tinha camping cobrando quase mais caro do que um quarto de Airbnb. Então, se for viajar, talvez tem que até ver uma situação dessa de o cara estar aproveitando e ficando no Airbnb, porque pelo menos o cara tem chuveiro, tem onde descansar direito e tudo mais, assim, né? Então, fica a dica aí. Pesquisa antes a gente foi realmente sem planejar muito esse tipo de coisa. A gente não viu preço antes, a gente comprou a barraca e foi
tanto porque a gente não sabia nem exatamente os lugares aonde a gente ia passar, né, amor? Sim. Então a gente foi conforme foi dando, assim. Daí onde que nós tá? Os campinhos que é muito caro. Pois é, daí voltando ali, a gente mudou de posição, que tava cansando o braço. Os campings a gente achou muito caro, assim. Tinha estrutura boa, tinha estrutura boa. Tipo, é o valor que os caras precisam, talvez, cobrar, não sei. Mas enfim, a gente achou A caro. gente achou caro. Porque depois no Airbnb a gente viu que tinha... Depois no Airbnb a gente viu que tinha... Meu, quarto por R$ 100 pra nós dois. Sim. E era quarto, tipo... Então, de vez em quando algumas coisas a gente devia de ter planejado um pouco diferente, assim, né? A gente devia de ter pego e visto talvez o Airbnb, ido até lá, largado as nossas coisas lá, pegava a bicicleta, levava o cadeadinho junto, ia pras trilhas, aproveitava Mais, ver né? as praias, né? Mas enfim, é tudo uma experiência, né? A gente quis fazer assim. A gente quis fazer assim também. Até porque se um dia a gente fosse sair viajar pra viver assim, você não ia saber o caminho antes, né? Então a nossa a forma de viajar ia ser essa também. A gente não ia estar pesquisando um dia para ver o que ia encontrar no outro. Então foi mais ou menos assim que a gente foi nessas férias. Sim, e daí a gente pedalou mais ou menos uns 520 quilômetros, ida e volta, assim, mais ou menos. Nessa média a gente não sabe certo porque a gente não colocou o Strava e também não tinha o velocímetro que estragou antes de a gente sair, né? Então a gente calcula assim por cima uns 520 km a 550 ali mais ou menos. Não furou nenhum pneu. Sim, graças a Não Deus. furou nenhum pneu, manutenção, só as marchas começou um pouco a pular as marchas em alguma situação assim, mas foi bem tranquilo também. A bicicleta foi bem pesada, a gente achou bem pesada assim, tanto que na volta a gente pegou a BR-101 e começou a vir direto para Joinville e a minha nuca começou a doer muito, a minha coluna começou a doer muito e ficou depois ainda da parada assim que a gente chegou em casa mesmo para descansar, né? Ficou alguns dias, quase uns 15 dias assim ainda doendo e tudo, né? Então é tudo experiência assim pra gente tomar pra vida, né? Pra que a próxima vez a gente faça diferente, né? Sim. Porque da próxima vez é que nem eu falei pra Cláudia, assim, depende da situação, é mais fácil tu ir até o lugar, levar a bicicleta de carro, ônibus ou qualquer outra situação e usar a bicicleta como transporte para tu aproveitar, legal o lugar. Mas não ir até o destino, assim, porque eu fiquei bastante brabo, assim, bastante cabreiro com o trânsito, assim, ó. Na entrada da Barra do Sul aqui, que é perto da gente aqui ainda, né? É pista simples, não tem acostamento, a gente andava em cima da faixa, um atrás do outro, e os motoristas, mesmo não tendo ninguém vindo de frente na outra faixa, eles passavam lambendo na gente, assim, ó, mas olha... De propósito, assim, porque tinha espaço, assim. E daí, chegando até em Governador Celso Ramos, a gente viu a mesma situação, porque lá não tem acostamento, né? Aí a gente olhou assim, meu, tamo lascado aqui, andar tudo nessa região aqui sem acostamento, assim, os caras vão matar nós aqui, né? Porque é tudo morro, né? E foi bem ao contrário lá, porque, meu, o povo de lá cuidava, os ônibus paravam atrás da gente praticamente e esperava aliviar a faixa da frente para eles poderem atravessar e passar a gente, caminhão, carro. Deu para contar nos dedos assim, ó, teve uns 4 abençoados lá que passaram lambendo, mesmo não vindo nada da frente, os caras passaram lambendo assim. Certo, tá com problema em casa, alguma coisa, né? Só pode, porque não tinha nada do outro lado, né? E os caras queriam atropelar a gente. Aí deu pra ver que foi cultural, assim, porque o pessoal ali na Barra do Sul
foi geral, né? Ninguém Sim. respeitou, muito poucos que respeitaram. E lá era o mesmo tipo de pista e foi o contrário, assim. Então, foi bem diferente. Aí peguei virose no caminho também, isso também atrapalhou um tanto também. Tira as forças, né? Tira as forças, né? O que mais que a gente tem que falar? Em relação aos gastos. Em relação aos gastos, como a gente falou ali, que a gente acabou gastando muito em camping, que era algo que a gente não esperava. Eu fiz uma média ali que a gente gastou de 600 a 800 reais em 15 dias. Então, assim, se a gente for contar o lugar para onde a gente foi, né? A gente passou em Penha, passamos em Balneário Camboriú, passamos em Governador Celso Ramos. Eu até não acho muito para 15 dias de viagem, sendo que a gente dormiu, né, todos os dias, praticamente, né? Todos Sim. os dias em lugares que a gente teve que pagar. Então, contando que é uma região turística, eu acho que a gente pagou pouco, mas a gente não esperava gastar tanto, Sim. né? Então, mas foi razoável, era o dinheiro que a gente tinha para gastar e por isso também depois a gente resolveu ir voltando, né? Porque era o que nós tinha que voltar ainda, né? Então, era o que tinha. E resumindo, para não ficar tão longo também, né? Talvez, não sabemos dizer assim, depois dessa experiência, talvez vão ter que fazer outras experiências, mas a gente admira muito essas pessoas que já viajam e vivem dessa forma, com pouco dinheiro e tudo. Eu acho bem legal assim, as pessoas dar valor para eles, né, para poder curtir, compartilhar os vídeos dessas pessoas, para eles poderem ter uma rendinha ali do YouTube, que tem vezes que nem é tão boa assim, né, depende da quantidade de visualização. Sim. E tudo mais. Não sabemos se um dia a gente vive assim dessa forma, tem várias ideias que vêm assim na nossa cabeça. E outra que a gente queria explicar também, que a gente falou bastante do nosso canal, que era o Vencendo o Mundo Cicloturismo. E depois a gente voltou lá na nossa essência, lá no começo do nosso projeto, e na verdade a gente até pede desculpa, né, mas é nossa experiência de vida e não só cicloturismo, né. Então vocês vão ver mais vídeos aí pra frente, aí a gente já andou gravando algumas coisas aí de outras situações também, que depois a gente vai ter que editar e colocar aí. E a gente também tem outras ideias também na cabeça e tudo, mas isso é Deus que vai botar a direção aí na gente sobre as situações e o que vai acontecer aí pra frente. Mas o que a gente puder ir colocando um pouco da nossa vida aí, a gente vai colocando. A gente é bastante tímido ainda, tem bastante coisa que a gente não grava, não tem o costume de gravar, tem vezes que esquece. Mas estamos tentando. Estamos tentando aí. Então vai ter vídeos aleatórios aí, de algumas outras coisas que a gente tá fazendo, além de pedalar. Porque daí eu trabalho fora ainda, trabalho no porto aí, então a gente não tem tanto tempo assim para ficar passeando e viajando. E então, porque tem o compromisso, né, de estar ali. Aí só nas férias do ano que vem agora, né, porque essas férias já foi, né. E nos dias de folga agora a gente vai botar nos vídeos ali o que a gente tá fazendo. Inventando. Beleza, povo? Eu acho que é isso, né? Eu acho que sim, né. Canseira, basicamente era isso aí. Basicamente era isso aí, a gente tenta sempre fazer o melhor que a gente pode, com o que a gente tem. E é legal, é gostoso pedalar, é gostoso ir viajar. A gente não tem mais pedalado, né? Deu um monte de situação, ou era chuva, ou era o dente da Cláudia que tinha que arrancar. Tive que extrair dente, daí fica de molho, né? Daí ou era outra coisa, enfim, a gente tá alguns dias já sem pedalar, mas a gente tem que voltar a pedalar um pouco, porque senão a idade pega também. Deixa eu falar mais uma coisa. E outra coisa que a gente achou bem assim, eu particularmente achei bem complicado, em relação à roupa.
a gente precisa lavar todo dia, né? E aí não tem o tempo de secar e tudo precisa pendurar na bicicleta para terminar de secar na bicicleta, assim. E a gente tá falando de roupa íntima, toalha de banho, essas coisas que você usa todo dia. Então, assim, principalmente nos lugares onde a gente passou, aqui em Santa Catarina, a gente teve sorte ainda de pegar dias que não foram de chuva, né? Só nos primeiros 2 dias a gente pegou uma chuva, mas a gente não pegou dias nublados, assim, que não pudesse secar roupa. Só que ela não seca durante a noite, pelo menos aqui em Santa Catarina isso não existe, isso não funciona. Então isso foi uma coisa que eu encontrei, eu pelo menos achei bem complicado. Se fosse para mim viver assim todos os dias, eu acho que eu ia ser bem difícil acostumar com isso, porque não tem como a roupa ficar cheirosa. Ela vai secando aos pouquinhos no caminho da estrada, pegando a sujeira de novo da poeira ali na bicicleta. Então é difícil, essa parte é bem difícil. Mais uma coisa que a gente tem que dizer, ó, parabéns. A gente tem que valorizar esse povo que viaja dessa forma, porque, olha, é complicado. Não é fácil. Não. E é isso aí, povo. Se a gente lembrar de mais alguma coisa, a gente vai colocando no Instagram também. Sim. A gente vai deixar o link aí debaixo aí do vídeo aí do Instagram para quem quiser nos seguir lá também. E é isso aí. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.